casais tentantes enfrentam alguns desafios que podem gerar medo, ansiedade, angústia, frustração, sendo então nesse contexto necessário e importante o apoio e o cuidado com a saúde emocional, para favorecer aí a vivência do processo de preparação para gerar uma vida. É sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Psicologia Perinatal em Foco. Eu sou Jéssica Castro. Eu sou a Sara Stephanie. E eu, Rafael Schiavo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o apoio emocional a tentantes. Então, se você conhece alguém que está tentando engravidar, conhece algum profissional que trabalha nessa área, chama para vir com a gente hoje, que vai ter muita informação importante. Jéssica, vamos lá, a primeira pergunta de hoje? Vamos lá. Rafa, primeiro vamos começar esclarecendo o que é o termo tentantes, né? Pode parecer natural para a gente, né? Que está aí incluso nesse contexto, mas para algumas pessoas ainda pode ser um termo desconhecido. Então, esclarece para a gente, por favor. Show! Tentantes é o nome que se dá, né? As pessoas se deram esse nome, né? Para quando o casal está tentando ter filhos, tá? Então, tentantes são os casais que estão tentando ter filhos. E tentando ter filhos não necessariamente significa algo relacionado à infertilidade, tá? Então, de repente a pessoa decidiu aqui, o casal decidiu, olha, acho que chegou o momento da gente ser pai, da gente ser mãe, vamos tentar engravidar, né? Vamos engravidar e tudo mais. Sim, ok. Então, aí eles vão ter 1 mês, 2 meses, 3 meses de relação sexual sem métodos contraceptivos, porque estão tentando engravidar, tá certo? Para acontecer uma gravidez, não é algo tão simples assim quanto a gente imagina. Como nós temos cerca de 3 milhões de gestantes por ano no Brasil apenas, né? Então a gente tem essa impressão que engravidar é algo bem simples, é bem fácil, né? É prático e rápido. Só que é só uma impressão. É só uma impressão. O engravidar é algo bem difícil. Olha só, para engravidar, a mulher ela precisa estar no período fértil. Tá? Então, o homem, todos os dias, ele tem espermatozoide. Então, ele não tem um período que, agora eu tenho, agora eu não tenho. Mas a mulher, ela tem um período dentro de um ciclo, né? Que para algumas é de 28 dias, para outras é de 30 dias, em que ela vai estar fértil, né? Que ela vai estar ovulando, o organismo preparado para encontrar um espermatozoide e engravidar. Mas a natureza, gente, olha só, ela dificultou esse processo. Ela colocou um tipo de ácido, né, no nosso canal vaginal, que ele é assassino de espermatozoides, né? Então, assim, quando o homem ejacula, ele tem bilhões de espermatozoides ali, né, que são lançados. Mas muitos vão ter que morrer. Muitos milhões aí vão ter que morrer. Então, um dos primeiros desafios, né, é passar por essa acidez do canal vaginal. Depois, eles vão ter que percorrer uma distância, vamos supor, mais ou menos de São Paulo até Amazonas, correndo, tá? Então precisa ser forte, ter preparo físico, deve ter feito bastante crossfit lá dentro, né, do sacro escrotal, para conseguir vencer esse caminho, para conseguir chegar lá e fecundar aquele óvulo. Então não é, né, a maioria que consegue, tem muitos por aí que vão se perdendo no meio do caminho, muitos por aí vão ficando cansados, vão morrendo no meio do caminho, e só alguns poucos conseguem, de fato, né, encontrar o óvulo. Lembrando que precisa acontecer ainda nesse período que a mulher vai estar fértil, que ela vai estar ovulando, tá? Então, não é necessariamente transei e engravidei, como algumas pessoas imaginam. Levam algumas horas, cerca de até 72 horas, para o espermatozoide conseguir encontrar o óvulo. Tem que bater certinho com o dia que essa mulher vai estar fértil, de fato, né? Então, assim, são muitas as variáveis envolvidas aí para que, de fato, aconteça uma gestação. Então, não é simplesmente, né, fácil.
engravidar. Por isso que a gente chama de tentantes, né? Então, vamos tentar engravidar. Não significa que eu vou ter uma relação sexual e vou engravidar, né? Então, depende de todos esses fatores. E então aí a gente está falando, né, de tentantes, todos os casais tentando ter filhos, sejam aqueles, né, que estão começando essa semana, como aqueles que já estão há mais de um ano tentando. Quando a gente percebe que o casal tem mais de um ano tentando engravidar e não consegue, aí sim a gente pode suspeitar, pensar em alguma coisa com relação à infertilidade de alguém do casal. Mas nem sempre isso se confirma. Às vezes o tesão dele está vindo bem na época de não ovulação, por exemplo, tá? Então isso pode acontecer também, né? É muito difícil um casal ter sexo todo dia, né? Glória a Deus aqueles casais que têm sexo todo dia. Tenho muita inveja deles. Mas muitos não vão ter esse tesão todos os dias e não vão ter sexo todos os dias. Então, pode acontecer de que eles estejam, muitas vezes, tendo relações sexuais em períodos, né? Em que não está havendo aí uma ovulação. Então, não necessariamente significa que o casal é infértil. Tá? Então, a gente, depois de um ano, aí sim vai para alguns exames para poder verificar uma possibilidade de infertilidade. O Rafa, e hoje parece que tem um aumento de casais tentantes, é isso mesmo? É isso sim, Sária. Olha só, sim e não, né? Porque agora na pandemia caiu a natalidade também, né? A taxa de casais tentando engravidar, tá? Então, no momento de pandemia, tem pessoas que estão preocupadas, então estão trabalhando mais com um planejamento familiar aí nesse sentido, de esperar passar a pandemia para engravidar, tá? Mas no sentido de, se a gente pegar no geral, sem ser, né, um recorte de um momento de pandemia, mas num recorte de momento de década, tá? Sim, as pessoas estão agora mais como tentantes, no sentido de que os casais estão tentando ter filhos já numa idade mais avançada do que a natureza preparou o organismo. Então, há 30 anos atrás, mais ou menos, ainda era comum que os casais tivessem o seu primeiro filho no período entre 18 a 25 anos, 27 anos, mais ou menos, tá? Quando passava de 25 anos, assim, eram poucos os casais com acima de 25 anos que iam começar a sua vida reprodutiva. Tá? Mas hoje, né, com pílula contraceptiva, com mulheres ocupando o mercado de trabalho, com mulheres ocupando os bancos das universidades, fez com que a maternidade, a parentalidade, portanto, tenha ficado como um dos últimos planos, tá? Para muitas mulheres aí. Então, elas têm o desejo primeiro de fazer uma faculdade, de encontrar um serviço, estar estável no seu serviço, para casar e ter os seus filhos. Então, com isso, a maternidade ela ficou para muitas após os 30 anos, tá? Então, aumentou o número, inclusive, de casais que estão tendo o seu primeiro filho acima dos 35 anos. E biologicamente, se a gente olhar para a história da humanidade, a gente morria por volta dos 40, 45 anos, tá? Até poucas décadas atrás. Era difícil a gente, né, pouco tempo atrás, viver mais do que isso. Então, já era considerado avó, uma pessoa aos 40 anos. Se a gente pegar os livros da Ellen B recentes, a gente vai ver isso, né? Que a idade dos avós é 40 anos. Tá? Então, assim, aconteceu tudo muito rápido, muito recente. A gente hoje se vê numa sociedade onde que a maternidade e a paternidade estão vindo pela primeira vez aos 40 anos, e não os avós, né? Se tornar avô, se tornar avó, mas se tornar pais, né? Nessa idade, entre 35 e 40. Como o organismo, né, não acompanhou esse ritmo cultural, vai levar um certo tempo, porque a adaptação, ela leva um certo tempo, né, para ir acontecendo, como o nosso organismo, então, não acompanhou essa velocidade também da mudança cultural, nós ainda temos uma memória orgânica de que esse é uma idade que já não é mais, né,
para estar se reproduzindo, né? Era para ter acontecido já lá na segunda década de vida. E com isso, então, a gente tem o maior número de tentantes, tá? Então, aumentou o número de tentantes, porque nós estamos deixando, né, as questões da parentalidade já para um período em que a natureza já entende que não seria o horário, tá? Por conta dessa memória biológica mesmo, né, que a gente tem aí, orgânica da evolução dos tempos. Então, hoje aumentou o número de tentantes, mas por conta desse fenômeno, né, diferente que nós estamos vivendo aí, que é os métodos contraceptivos, sim, sendo utilizados para que essas mulheres possam, nós mulheres, né, possamos ter a nossa independência, né, financeira, conquistar os nossos sonhos, que antigamente não fazia parte da cultura. Rafa, e quando é que o casal pode vir aí a precisar de ajuda psicológica? Certo, o casal ele pode precisar de uma ajuda psicológica, por exemplo, quando eles começam a ter ansiedade, estresse, quando começa a incomodar emocionalmente eles o fato de estar tentando, tá? Tentar, como eu disse para vocês, logo no início, é uma coisa, mas a partir do momento que você passa um ano tentando, aí você começa a se questionar uma série de coisas, né? Então, a nossa mente, né, ela é um fantasminha, né? E que fica colocando bastante caraminholas, né? Coisas assim que vão nos incomodando. Então, né? Então eu não presto, eu tenho defeito, né? O que acontece comigo? Por que eu não consigo engravidar? Né? Será que é um castigo? Né? Então as pessoas começam a criar uma série de coisas, além de que isso pode começar a incomodar o casal no sentido que eles estão não mais se entrosando enquanto um casal, né? No sentido de, olha, vamos ter relação sexual porque queremos. Não, vamos ter uma relação sexual porque precisamos engravidar, sabe? Então, quando começa a interferir na relação conjugal e em sentido mesmo emocional, individual, que às vezes para a mulher tá tudo bem, mas para o homem não tá, e às vezes tá tudo bem para o homem e para a mulher não tá, tá? Então nem sempre é o casal que tá ali aflito. Por que a gente não tá conseguindo engravidar? Às vezes pode ser um só do casal, né, que acaba estando mais preocupado. E tem casal que realmente vai passar, tipo, tranquilo, ó, se engravidou, se não engravidou, tá tudo bem também, né? Vamos ficar aqui tentando, né? Não, vamos na boa. Tem casal que tá na boa, né? Deixa rolar. Tem casal que tá na boa mesmo, não, mas tem casal que começa a se preocupar. Tem casal que coloca como na cabeça que se casou para ter filhos, né? Tem casais que passam a ser cobrados da sociedade por ter filhos. Então, isso começa a afetar as emoções, sabe? Então, ansiedade, estresse pode começar a elevar depois de um certo tempo tentando e não conseguindo. Então, quando começa a aparecer esses conflitos psicológicos, é a hora de buscar um psicólogo, tá? Um psicólogo perinatal, principalmente, pode estar auxiliando aí nesse momento para entender o que está acontecendo, né? Nessas questões mais emocionais, né? Do porquê que está levando esse estresse, porquê que está levando essa ansiedade, se está sendo só para um do casal, se está sendo só para ambos do casal, para investigar, de repente, às vezes é a mulher que quer muito ser mãe, mas o homem não quer ser pai. Mas aí, esse homem, para não perder essa mulher, quer dar um filho para ela, né? Percebe? Então, são coisas psicológicas que vão afetar no orgânico também, tá? E vice-versa. Às vezes o homem diz, o meu sonho é ser pai, eu quero ser pai, e a mulher não quer ser mãe, mas ela, se eu não der um filho para esse homem, eu vou perder ele, né? E eu não quero perder ele. Então, eu fico aqui, né, tentando engravidar, e graças a Deus eu não estou engravidando, mas eu estou aqui me esforçando, né?
mas não tô. Então ela fica, ufa, ainda bem que eu não tô engravidando, né? Ó, mas eu tô fazendo, hein, marido? Tô tentando engravidar aqui junto com você. Percebe? Então, assim, são muitas coisas. Tem gente que quer engravidar porque o pai falou assim, estou velho demais, eu vou morrer. Eu só tive você como filha e eu não vou ter um neto. Eu quero um neto. Olha só, eu já tenho tantos anos, eu vou morrer. E eu vou morrer sem ver um neto? Aí fica aquele peso. Meu Deus, eu não quero ser mãe, eu não quero ser pai, mas o meu pai vai morrer. Meu pai vai morrer, eu não vou dar um neto para ele, não, eu preciso engravidar logo. Sabe? Então, assim, o psicólogo ele vai fazer toda essa investigação, porque cada um tem uma história, não existe uma forma única da gente poder fazer um atendimento como esse, né? Porque cada história vai refletir um desejo, né, inconsciente aí, ou formas aí, porque, como a gente já viu em outro Psicologia Perinatal em Foco, né? Nem todo mundo nasceu para ser pai, para ser mãe, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas o fato é que a gente vive numa sociedade que não deixa a gente parar para pensar se realmente queremos ser pais e mães, né? A gente vive numa sociedade do piloto automático, onde homens e mulheres adultos são pais, né? Ou melhor, vamos usar a palavra têm filhos. A gente vive em uma sociedade onde homens e mulheres adultos têm filhos, né? E aí ninguém para refletir se quer ser pai, se quer ser mãe. Mas é cobrado que, não, eu preciso ter filhos, porque eu já sou adulto, né? Então, assim, a maioria das pessoas não para refletir, para pensar nisso. Fica nesse piloto automático mesmo, né? E quando você tem essa possibilidade de fazer um planejamento familiar e alguém te perguntar se realmente você deseja ser pai ou ser mãe, é uma coisa que, tipo assim, uma pergunta tão simples que mexe muito com as pessoas. Tipo, eu nem imaginei que eu pudesse escolher. Que eu podia escolher, né, não ser pai ou não ser mãe, sabe? Então, é muito importante, porque muitas vezes esses desejos, eles vão influenciar aí nessas tentativas. E quem vai trabalhar com isso é o psicólogo. O Rafa, e o inconsciente, ele pode influenciar na não gestação, mesmo quando se quer engravidar? Pode sim. Para quem trabalha aí com inconsciente, né? Nós temos psicanalistas, temos psicólogos, temos junguianos, temos várias pessoas aí, né? Profissionais da saúde que entendem um pouquinho de inconsciente. Para quem não entende o que é inconsciente, pensem assim, ó, para você aí que não entende muito bem, né? Um fisioterapeuta, um médico. Vamos imaginar assim: a gente tem 3 níveis que eu vou chamar aqui de consciência: consciente, pré-consciente e inconsciente. O que é consciente? Consciente é aqui agora, você está escutando a minha voz, beleza? Isso aqui é consciente, você está consciente de tudo que eu estou falando, você está internalizando o que eu estou falando. Isso é consciência. O que é pré-consciente? É tudo aquilo que você consegue resgatar fácil da sua memória, mas que não está presente agora. Por exemplo, qual é o seu nome? Qual a sua idade? Qual a data do seu nascimento? Onde você estava quando, sei lá, veio o Covid no Brasil, tá? Então, você consegue se lembrar, não estava na sua cabeça agora. Isso é pré-consciente. O que é inconsciente? Inconsciente são informações que nós registramos e que é difícil acesso, tá? É impossível acessar? Não, a gente consegue acessar por meio de psicoterapia, a gente consegue acessar até por meio de hipnose, algumas técnicas, né? Como, por exemplo, a hipnose, a gente consegue acessar rezando, né? E aí tem uma imagem lá de algo que aconteceu no passado e tudo mais. Então, lendo um livro, coisas assim podem permitir que a gente resgate algumas informações que estão lá no inconsciente, tá? Então, esclarecendo aí, para quem não entende muito bem quem é inconsciente, acho que deu para entender. Então, existem esses 3 níveis de consciência. Então, pode existir lá no inconsciente um desejo de alguma coisa, né? Um desejo por alguma coisa. Vamos supor assim, eu tenho desejo de me vingar da minha mãe, porque quando eu era criança, né, ela falou um negócio para mim e eu quero me vingar dela, né? Quando eu era criança, e guardei aquilo para mim e ficou lá no meu inconsciente. Um dia, numa terapia, em alguma coisa, eu consigo me lembrar dessa minha memória, né? Que eu tive numa brincadeira, numa raiva, alguma coisa que eu fiquei da minha mãe, por exemplo.
tá? Mas aquilo fica no inconsciente, ele não some. Para quem já assistiu aquele filme Divertidamente, vai se lembrar que existiam aquelas bolinhas coloridas, né? E existiam aquelas bolinhas cinzas lá, cheia de pó. Quer dizer, todas as informações nós registramos e elas ficam aqui registradas, mesmo que lá na forma cinza, tá? Mesmo que escondido em algum lugar, varrido lá e esquecido num porão fechado. Mas existe, tá? Aquelas bolinhas, elas existem, digamos assim, tá? Ilustrando de acordo com o filme. Elas não somem, não evaporam, não viram pó. São as nossas. E é por elas existirem que a gente consegue resgatar essas memórias com algumas técnicas. Mas o fato é que alguém, então, que tenha um desejo e que está nesse porão escondido, nas suas ações pode tentar, por mais que conscientemente, que o desejo consciente seja, quero ser mãe, né? O inconsciente não permite, tá? Como assim? Então, vamos supor, essa menina aí, lembra lá no passado, tipo, vou me vingar da minha mãe. Minha mãe quer muito que eu tenha um filho. A melhor coisa que vai ser para minha mãe hoje é ela ter um neto. Então, para me vingar dela, eu não vou ter um filho, sabe? Só que isso a gente vai descobrir em psicoterapia, tá? Outra coisa, minha mãe não deixava eu brincar de boneca, né? Minha mãe escondia minhas bonecas, dizia que eu não seria uma boa mãe, que eu não poderia cuidar de um bebê, porque eu não sabia cuidar bem das minhas bonecas, né? Que eu cuidava muito mal das minhas bonecas, então que eu nunca seria uma boa mãe. Isso fica registrado lá no inconsciente da criança, e aí, o dia que ela quer engravidar, aquele inconsciente, ele fica ali, tipo, você não vai ser uma boa mãe. Não seja mãe, porque você não vai ser uma boa mãe. Sabe? Coisas começam a vir. Então, assim, sim, o inconsciente pode influenciar, sim, no comportamento de engravidar ou não engravidar, tá bom? Por isso que é importante ter um psicólogo, né? Eu tô falando isso do inconsciente, mas, por exemplo, quem é da cognitivo-comportamental pode usar a palavra crença e não a palavra inconsciente, tá? Então, quem é da cognitivo comportamental pode falar assim, eu tenho uma crença de que eu não vou ser uma boa mãe, porque quando eu era criança, minha mãe falava que as bonecas que eu brincava eram mal cuidadas e que isso ia fazer, né, com que eu não soubesse cuidar dos meus bebês. Então, eu até quero ser mãe, né, mas não consigo. E não consegue porque o psicólogo vai lá e resgata essa crença, essa ideia que faz com que hoje ela não consiga engravidar. Percebe? Então, existem coisas que a gente precisa trabalhar, porque se você trabalha empoderando essa mulher, mostrando que ela vai ser uma boa mãe, que aquilo era coisa de criança, que aconteceu lá no passado, e que ela pode perdoar essa mãe e tudo mais, e mostrar e fortalecer para ela uma nova crença, uma nova ideia, permite que aí ela possa engravidar. Daí vem a importância da psicoterapia nesse processo. Rafa, é importante que os casais tentantes que acreditam ser necessário um acompanhamento psicológico busquem um profissional da área, né, um psicólogo que seja da área da perinatalidade, preferencialmente? Você acha Preferencialmente sim, Jéssica, preferencialmente sim. Por quê? Profissionais que não trabalham com reprodução humana assistida, que não conhecem, né, a psicologia perinatal, vão ter maior dificuldade para compreender alguns fenômenos psicológicos envolvidos no planejamento familiar, na gestação, parto e pós-parto, tá? É muito comum quem trabalha, que tem... Hoje existe especialização em reprodução humana assistida, tá? Quando a gente está falando de tentantes, a gente também, muitas vezes, está falando também de reprodução humana assistida. Por quê? Vão existir aqueles casais que, na tentativa, né, já há algum tempo, eles acabam, de fato, indo para as formas tecnológicas, de tecnologias reprodutivas para utilizar para conseguir engravidar, tá bom? Então, não tem como a gente dissociar, assim... Não significa que todo tentante vai atrás de reprodução humana assistida, tá bom? Mas quando a gente pensa em tentantes de longo tempo, muitas vezes eles acabam indo para a reprodução humana assistida. Então, a importância do psicólogo perinatal é fundamental nesse momento, né? Porque nós temos a reprodução humana assistida como subnicho da psicologia perinatal, tá?
Então, existem pessoas que vão, psicólogos que vão ter especialidade, né, só em reprodução humana assistida, e existem os psicólogos perinatais que têm informação de muitos pontos, inclusive de reprodução humana assistida, tá? Então, quando um casal precisa de atendimento de um profissional psicólogo, não é todo e qualquer psicólogo que tem essas informações. Por isso que é mais adequado, não é tipo obrigatório, mas é mais adequado quando a pessoa ela tem condição, pagar um psicólogo perinatal ou psicólogo com especialização em reprodução humana assistida, por exemplo, tá? Do que ir num outro psicólogo que não tenha esse tipo de conhecimento. Porque se essa pessoa, né, inclusive engravida, ela vai precisar dar continuidade no tratamento, inclusive. Tá? Então, se ela vai precisar da continuidade no atendimento, precisa entender de perinatalidade, de gestação, parto e pós-parto também, tá? Então, a gente sabe bem que existem muitos casos de casais que passam por reprodução humana assistida, engravidam e vão apresentar, por exemplo, depressão durante a gestação ou depressão no pós-parto. Isso acontece com frequência, tá? Por isso que é importante esse acompanhamento desde o antes de engravidar com um psicólogo perinatal que tem conhecimento, né, de todo esse processo. Então, sim, é importante, não é obrigatório, você pode passar com qual psicólogo você quiser, né, não, sem problema nenhum, mas é a mesma coisa que você ter um problema, por exemplo, no útero e tratar com um clínico geral, tá? O profissional mais indicado seria o ginecologista, não o clínico geral. Mas o clínico geral, ele pode trabalhar ali, né, no que ele sabe? Ele pode, tá? Mas com as limitações dele. Então, é você quem vai, tipo, assumir esse risco, né, de ficar num profissional que tem menos conhecimento do que o outro que tem um conhecimento específico, tá? A Lívia que está perguntando, é possível um enfermeiro realizar um atendimento perinatal atentante? Sim, Lívia, é possível o enfermeiro fazer atendimento perinatal, mas não é possível o enfermeiro fazer psicoterapia, tá bom? O acolhimento, sim, pode fazer, a conversa, palestras, né, orientação, tudo isso com certeza o enfermeiro pode fazer, né? E com esses conhecimentos aqui, né, que você está aprendendo hoje nessa aula, com certeza vai fazer total diferença na sua habilidade. Então, outros enfermeiros que não estão assistindo essa live aqui têm menos conhecimento que você. Você só de estar assistindo essa live já vai sair com conhecimento muito à frente do que dos seus colegas, tá bom? O que você não vai poder fazer, então, Lívia, é psicoterapia, tá? Ficar investigando, inconsciente, essas coisas não. Mas talvez você saque alguma coisa a partir dessa aula que, nossa, olha só, tô tendo aqui umas ligações. E aí você consegue, inclusive, encaminhar essa pessoa para um psicólogo, tá? Porque aí sim o psicólogo vai poder fazer a psicoterapia, mas você fazer acolhimento, você fazer orientação, trabalhar com cursos, isso tudo você pode fazer, Lívia, com certeza, e precisamos de enfermeiros com esse tipo de sensibilidade e conhecimento. O Rafa, o Fábio está perguntando aqui no Instagram, na existencial, eles iriam trabalhar esse inconsciente de que forma? Eu não sou psicóloga existencial, Sara. E como é que é o nome do rapaz? Fábio, eu não sou da abordagem existencial, tá? Aí é você dentro da existencial que vai ter que saber fazer essa tradução, tá bom? Do que a psicanálise chama de inconsciente, o que a existencial chama, né? Eu consegui aqui fazer a ligação com as crenças da TCC, né? Se a gente for pensar na comportamental, o pessoal chama de regras, né? Autorregras na comportamental. Então, eu tenho algumas autorregras. Agora, na fenomenológica, né? Até esqueci. Existencial, né? Agora, na existencial humanista, você vai ter que entender, né, o eu-tu, né, aquela relação que você tá ali, né, com o sujeito, aquele momento em que ele te conta as coisas. Então, você vai ter que
fazer essa tradução aí para dentro da sua abordagem. É uma pena que eu não conheça todas as abordagens do Brasil, né, do mundo, na realidade. Nós temos mais de 400 abordagens diferentes, tá? Então, é uma pena que eu não tenho idade e nem tempo suficiente para estudar todas as abordagens que existem no mundo para poder aconselhar vocês dentro de cada abordagem que vocês são. Mas conhecimento científico eu consigo passar para vocês, e vocês, por outro lado, conseguem fazer uma tradução para a abordagem de vocês sobre aquele conhecimento científico que eu passo, tá bom? Rafa, sobre os atendimentos a esse casal, como que acontece? É importante que esse atendimento seja realizado com o casal ou cada um aí na sua terapia? Como é que funciona esse processo? Olha, é importante ser feito com o casal, porque tentantes não é um só do casal, que no caso vem na cabeça as mulheres, né? Então todo mundo às vezes pensa, olha, é a mulher, coitada, né? Tentante, né? Ainda vem com esse estigma de coitada, né? Essas coisas assim. Então, olha só, é o casal tentante. Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer que existem mulheres que não querem ter homens e nem outras mulheres, são bem sozinhas, né? E que querem também tentar engravidar, e muitas vezes elas vão procurar, sim, as tecnologias de reprodução humana assistida, tá? Então, aí é claro que não existe um casal, existe uma pessoa, tá? E a gente vai ter também, além, né, dessas pessoas, né, que querem ser pais ou querem ser mães sozinhos, sem um parceiro, sem uma parceira, a gente terá também aquelas pessoas que não necessariamente são heterossexuais, mas são homossexuais, e assim por diante, tá bom? Então a gente tem que respeitar todos esses casos. Então, o que eu estou dizendo aqui, tá? Que precisa ser para o casal, é porque eu entendi que a pergunta está dizendo assim, ó, vai só uma pessoa, né? Então, vai uma só pessoa, se for necessário, só uma pessoa, né? Agora, para a maioria dos casos, como são casais, tá? Sejam eles hétero ou homoafetivos, é importante ir ambos, tá? Passar pelo processo, então, de psicoterapia. E não de forma individual, tá? Por quê? Porque diz a história dos dois, né? Diz respeito, né, à história deles, de ambos. Então, aconselho mais a psicoterapia de casal do que individual. Mas sim, é possível atender individual também. Tem mulheres, por exemplo, ou homens que querem engravidar, mas o parceiro não quer ir para terapia, a parceira não quer ir para terapia, tá? Existem esses casos também. É mais complicado? É mais difícil? Sim, mas é impossível? Não. A gente rejeita? Não, tá? Mas sempre que possível, ambos passarem, porque ambos vão estar estressados, ambos vão estar ansiosos, ambos vão, né, ter conflitos psicológicos com o que está acontecendo. Diz respeito à sexualidade deles, né? Diz respeito à conjugalidade deles, diz respeito ao futuro deles, tá? Então, diz respeito ao casal. Então, penso que o mais adequado aí é a terapia de casal. O Rafa, a Lívia está perguntando aqui no YouTube se é necessária alguma especialização ou uma pós-graduação para dar início à assistência a gestantes, aos tentantes. Lívia, eu considero que precisa ter conhecimento específico. Como foi a pergunta realizada aqui anteriormente, perguntaram assim: você acredita que quem deve atender é qualquer psicólogo ou psicólogo perinatal? Alguma coisa assim, né? Foi perguntado anteriormente. E aí eu respondi que o psicólogo perinatal. Então, a mesma coisa eu falo para você que é enfermeira, né, Lívia? É você, né, que eu respondi aqui, ela né? mesma. É ela mesma, tá? Ok, obrigada, gente. Então, a mesma coisa eu respondo para você que é enfermeira. Você não pode apenas ser enfermeira e atender esse caso sem ter conhecimento sobre o assunto. Então, para que você tenha conhecimento sobre o assunto, eu aconselho fortemente que você possa ser uma enfermeira que tenha conhecimento do antes, durante e depois da gestação,
tá? Que você possa ser uma enfermeira perinatal. Você não precisa de especialização, você não precisa de pós-graduação, você precisa de conhecimento específico. E, Lívia, modéstia à parte, eu ofereço o melhor curso do país, tá? Para não falar da América Latina, que forma os melhores profissionais da América Latina, tá bom? Para atender essas questões. E eu estou com inscrições abertas nesse momento para um curso chamado Formação em Saúde Mental Perinatal e Desenvolvimento da Primeira Infância. É um curso de 100 horas, 10 módulos, onde nós tratamos todos os assuntos, tá? Desde planejamento familiar, incluindo as tentantes aí, até gestação, aborto, parto, pós-parto, desenvolvimento infantil, práticas educativas parentais e outros temas aí, tá? Relacionados. Então, Lívia, o que você precisa é ter esse conhecimento específico. A partir desse conhecimento específico, você vai conseguir se destacar, se diferenciar de outras profissionais, tá? E você vai poder, sim, trabalhar com esse público com segurança, que é mais importante, tá bom? Como você faz para se inscrever? Vamos passar agora para você aí o link, vão inscrever aí, tá? E aí você pode clicar no link e conhecer lá as formas de pagamento, o valor, conhecer o curso em si, tá bom? Vamos passar aí para você, Lívia. E esquece que engravida, esquece disso, né? Isso é coisa da sua cabeça. Esses são alguns comentários, Rafa, que surgem aí, né? E isso pode influenciar negativamente a saúde mental desse casal? Ter que lidar com alguns tipos de comentários que desencorajam eles? Poxa vida, e o duro que tem mesmo, né? É o que a gente mais escuta. É lamentável que casais tenham que escutar isso. E eles escutam isso, às vezes, dos próprios profissionais que estão atendendo ele nessa assistência, né? Até de reprodução humana assistida. Mas isso vai acontecer também, o pai, a mãe, a vizinha, a melhor amiga, né? Vão usar esse tipo de falas que não são nada legais, né? Tipo, esquece que engravida. Tipo, como assim esquece, né? Eu quero, né? Gente, né? Tem coisas que a gente não deve falar. E isso pode, sim, elevar ainda mais a ansiedade deles, porque eles antes queriam falar sobre o assunto com alguém, e agora eles começam a se ver como o casal chato que só fala disso. Então, isso pode, inclusive, fazer com que o casal se isole, não tenha vida social, isso em período de não Covid, tá, gente? Graças a Deus, a vacina tá chegando e isso vai passar. Eu tô aqui acreditando firmemente, né, que a gente vai poder voltar a ter os amigos, né, se reunir com as pessoas. Mas é só um momento que a gente está vivendo um recorte. Então, assim, quando as pessoas têm, né, vida social e tudo mais, muitos acabam se isolando, tá? Justamente porque eles começam a ver assim, olha, a nossa conversa, o nosso objetivo não está mais rolando, as pessoas não querem mais escutar sobre a nossa dor, as pessoas não querem mais, né, nos apoiar, elas já estão falando para a gente desencanar, esquecer isso e pensar em outra coisa. Então, isso começa a elevar ansiedade e estresse, porque já é elevado, né, porque a cada menstruação que vem é uma tristeza para esses casais, né, não é algo legal. E quando eles tentam desabafar com algum profissional da saúde ou com amigos, parentes, e eles escutam frases como essa, né? Desencana, que logo você desencana, que vem alguma coisa assim, pode fazer com que eles não tenham mais uma rede de apoio para desabafar, para conversar, sabe? E comecem a sentir que aquilo é só com eles mesmos. Então, não é legal, isso pode ajudar a aumentar, assim, as alterações emocionais, esse tipo de fala. Então, o que é aconselhado, né, você dizer nesse momento, se não sabe? Não diz nada, né, se não sabe o que dizer, não diz nada, ou então valide aquele sofrimento, né? Então, nossa, nem imagino como deve estar difícil para você, realmente, há tanto tempo estar tentando e não conseguir, né? Mas eu tô aqui, porque precisar, continuo sendo sua amiga, continuo sendo sua mãe, continuo sendo seu médico, sei lá, né? A pessoa que for, né? Mas
A gente sabe, por exemplo, dentro da psicoterapia, que esses casais, quanto menos estresse e menos ansiedade eles apresentarem, facilita um pouco mais, porque sim, o cortisol, ele tem pesquisas que mostram que afeta, sim, né, a ovulação, tá? Então, existe essa associação entre estresse e não engravidar, tá? O cortisol e o não engravidar, existe essa associação. No entanto, o que o psicólogo vai fazer? Vai dizer isso para a pessoa? Não, mas vai passar algumas técnicas de relaxamento, mindfulness, técnicas de visualização, de respiração, né? Uma nutricionista que ajude a ter uma alimentação mais saudável, uma caminhada, um exercício físico, porque tudo isso equilibra o cortisol no organismo. E ao equilibrar o cortisol no organismo, passando por um nutricionista, passando por um educador físico, passando por um psicólogo, diminuir esse cortisol no organismo, sabe? E pode facilitar o processo, sim. Mas isso é para o profissional saber. Não é para a gente verbalizar e dizer para o casal, né? São informações que o profissional precisa ter para ele ter ações que vão ajudar o cliente. Mas não deve pegar e vomitar no cliente isso, ele não merece isso, né? Ele está pagando ali por um serviço e a gente tem que ter informação e ajudar, né? E não devolver para ele, ó, relaxa, sem passar para ele como relaxar, né? Então, é importante que a gente possa tomar esse cuidado aí. Ô, Rafa, a Adriana está perguntando aqui no Instagram, eu sou bem resolvida com essa questão de não filhos, mas tenho interesse nessa área, isso faz diferença? Né? Eu acho que ela quis dizer... Pode falar, desculpa, que teve uma outra pergunta igual, né? Lá no YouTube, vou achar aqui, peraí. Foi interessante que ela falou, ela até isso. explicou, né? Já vamos pegar essas duas tão rápido, já responde de uma vez. A Diana falou assim: bom dia, a sociedade cobra muito, principalmente se trabalha com crianças ou gestantes. Já perguntam, você é mãe? Caso não seja mãe, a paciente já te reprova, tipo, não sabe do que está falando, né? Muito triste esse julgamento. Junta aí essas duas perguntas aí, você já comenta sobre isso, que isso é algo que acontece bastante. Perfeito. Existe muito essa crença, né, gente, que quem trabalha com gestantes, com bebês, né, com mulheres no parto e no pós-parto, precisam ter passado por isso. E aí o que eu sempre digo é o seguinte, você não precisa ter passado por essa experiência, porque a sua experiência não é uma experiência científica, é a sua experiência, e cada um tem uma experiência bem particular. A forma em que uma pessoa viveu a gestação é totalmente diferente da outra. Por exemplo, uma pessoa pode ter vivido a sua gestação no momento que ela planejou, que ela queria, e uma outra pode ter tido uma gestação no momento que ela não planejou e ela não queria. Uma outra pode ter vivido uma experiência de gestação em que teve um aborto. Uma outra pode ter tido uma experiência de gestação em que o bebê nasceu com algum tipo de síndrome. Uma outra pode ter passado por uma, sabe? Então, assim, não existe uma mesma experiência de gestação, não existe uma mesma experiência de parto, não existe uma mesma experiência de pós-parto. Cada um tem a sua própria história, porque cada um tem a sua própria família, o seu próprio médico, seu próprio parceiro ou parceira. Então, não existe isso. Profissionais, presta atenção, profissionais que se baseiam na sua própria experiência de vida para trabalhar nessa área são profissionais antiéticos. Vou repetir, pode doer a quem tiver que doer aí. Se você estiver atendendo pessoas baseado na sua história de vida, naquilo que você passou, se você não sabia, eu estou te falando agora e você precisa mudar isso. Você está agindo de forma antiética. Por quê? Porque as pessoas não são iguais a você. Elas não têm a mesma religião que você, a mesma ideia sobre sexo e sexualidade que você, o mesmo número de filhos que você, as mesmas emoções que você sentiu durante todo esse processo de planejamento, gravidez, parto, pós-parto. Então, não é isso que mostra a qualidade de um profissional. O que mostra e garante a qualidade de um profissional é o conhecimento específico sobre o assunto. Se alguém precisasse parir para poder atender uma parturiente, esse alguém não poderia ser homem, porque
Nenhum bebê passou por saco escrotal e pênis de nenhum homem. Os bebês, eles passam pelas vaginas, pelos corpos de mulheres. Então, nós precisaríamos apenas de obstetras mulheres e que elas tivessem passado pelo momento do parto. Aí elas seriam um pré-requisito para que elas pudessem ser obstetrizes, mas não é isso que acontece. A gente tem um monte de obstetra homem, né, com pênis, sem útero, e eles são obstetras, então não precisou passar pela experiência de parir. O que eles têm e que ninguém fica verificando se sim ou se não, né? Por que com ele tudo bem? E para um enfermeiro, para um psicólogo tem que ficar... É porque a gente não está se colocando no nosso lugar do saber. É porque nós não estamos nos posicionando como alguém que tenha conhecimento específico. Então, o que a pessoa quer, o que ela precisa é ter confiança que você tem conhecimento específico. Só que para isso você também precisa ter essa confiança em você. Quando você não tem essa confiança em você, você não consegue passar essa confiança para o seu cliente. A gente só consegue passar confiança para o nosso cliente quando a gente tem confiança em nós mesmos, quando a gente garante, bate na mesa, né? Mostrando, não, mas eu sei o que eu estou falando. Tá? Eu vou usar aqui o meu exemplo e o exemplo da Jéssica. Nós somos psicólogas perinatais, a Jéssica com vários clientes atendendo nessa área, né, Jéssica? Sim. E eu sendo uma referência internacional nessa área, formando centenas e centenas de profissionais. Tenho 40 anos e não sou mãe por opção. Eu não sou uma tentante, tá? Eu não quis a maternidade, mas eu quis estudar a maternidade, ser uma referência internacional e poder ajudar muitas mães, pais e bebês nesse sentido. Então, ninguém aqui sai de me seguir ou deixa de fazer os meus cursos quando descobrem que eu não sou mãe, tá? Pelo contrário, muitas pessoas, né, querem, né, fazer o curso comigo e tudo mais, mesmo eu não sendo mãe. Por quê? Porque eu consegui provar competência, né? Eu consigo mostrar competência e qualidade naquilo que eu ensino. Então, é isso, gente. Vocês precisam mostrar competência, qualidade, e isso nunca mais vai fazer parte da vida de vocês escutar de alguém que você não vai ser atendido por você porque você não é mãe, ou porque você não é mulher, ou qualquer coisa que o valha, tá? Quem vai te dar essa garantia? Você mesmo, né? Você precisa ser essa pessoa que vá se sentir empoderada para isso, mas para isso, obviamente, que você precisa ter conhecimento específico. E se você precisa ter conhecimento específico, oi, tudo bem? Eu ofereço conhecimento específico para você, um dos melhores da América Latina, com 2 selos. Nós temos selos Top of Mind, temos selos Empresa Brasileira do Ano 2021, temos selo Empresa Filha da Unesco, ou seja, nós temos vários prêmios, vários selos de qualidade de ensino que nenhuma outra instituição que ministra disciplinas, aulas ou cursos como esses tem, tá bom? Perfeito, Rafa. E acho que assim, nós que não somos mães, né, em algum momento a gente vai acabar escutando isso, né? E aí também acho que é um trabalho interno do próprio profissional, né? Porque às vezes pode acontecer dele acabar, né, também desenvolvendo essa crença de, nossa, será que eu posso ocupar esse lugar eu não sendo mãe, não sendo pai, né? Então é importante também ele fazer esse trabalho, desconstruir, é um processo de desconstrução, né? Eu costumo dizer que eu não sou mãe, mas eu sou rede de apoio, né? Então eu faço parte aí desse processo, e isso é importante. E também, né, Rafa, eu acho que também isso vai para um lado de que muitas vezes as mães, elas se queixam, né, de outras mães compartilharem algumas experiências e colocar aquilo como algo, olha, tem que ser assim, é regra, né, esses palpites. Então, né, qual é a importância de eu ser mãe ou não ser mãe? Sendo que a minha experiência vai ser única e a sua experiência vai ser única. Então, isso não vai interferir nesse processo, você sendo ou não mãe, né? Ô, Rafa, a Adriana está perguntando aqui o seguinte, sobre o curso que você comentou, né? O curso, posso ser reconhecida como psicólogo perinatal ou só fazendo pós em psicologia perinatal? Como que é o nome da pessoa que perguntou? Adriana. Adriana, é o seguinte,
Não existe nada no Brasil, nada, nem em CRP, nem em lugar nenhum, que diga que para você ser psicóloga perinatal, você precisa ter uma pós-graduação em psicologia perinatal, tá? Seja ela de aperfeiçoamento, de especialização, o que for. Não existe nada, tá? Mas existe dentro, né, do nosso Conselho Federal de Psicologia uma informação que diz assim, que o psicólogo que se propõe a atender algo, ele precisa ter conhecimento específico naquela área, tá? Não sendo obrigado a ter especialização ou pós-graduação naquela área, mas precisa ter conhecimento específico naquela área. Ou seja, você não precisa ter uma pós-graduação para ser psicóloga perinatal, não precisa, tá? Mas você precisa ter conhecimento específico sobre essa área para você poder se denominar como psicóloga perinatal. Isso precisa. Se você não tiver esse conhecimento específico, você está sendo antiética, você estará sendo irresponsável, tá certo? E aí é claro que, né, as consequências elas vão surgir naturalmente para quem age de forma irresponsável, né? Quando a gente se propõe a atender algo daquilo que não sabe. Portanto, existem várias formas de você se tornar uma psicóloga perinatal. Você pode pegar vários livros, né, sobre a área e ler todos eles, devorar todos eles, tá? Você pode, além de ler esses livros, frequentar eventos científicos da área, que isso também vai te dar conhecimento. Você pode produzir conhecimento para essa área, né? Então, você começa a fazer artigos científicos e publica em revistas científicas sobre essa área. Existem essas formas de você se tornar uma psicóloga perinatal, tá? Mas as formas mais comuns das pessoas se tornarem psicólogas perinatais, por ser a forma mais prática, mais fácil, é fazendo cursos, tá? De psicologia perinatal. Então, a gente tem desde curso de formação, curso de extensão, cursos de pós-graduação, cursos de especialização. A gente ainda não tem mestrado e doutorado, tá? Mas a gente tem aperfeiçoamento e tem especialização no Brasil. Mas, e qualquer um que você fizer, se você gastar 5 mil para ser especialista, ou se você gastar R$ 1.200 para um curso de formação, é a mesma titulação, tá bom? O que vai mudar realmente aí é o certificado que você vai receber e a qualidade da instituição que você escolher. Como eu disse, aqui a instituição Mater Online oferece a maior qualidade do país, né, e segurança. E é exatamente por isso que milhares de pessoas seguem Mater Online, milhares de pessoas desejam fazer os nossos cursos, porque realmente nós oferecemos o melhor do país, tá bom? Então, o que você precisa é ter o conhecimento específico e não a titulação. Tá bom? Rafaela, fazendo esse curso, saúde mental perinatal e desenvolvimento da primeira infância, quando eu terminar ele, eu posso falar que eu sou psicóloga perinatal? Pode falar. Mas eu vou te convencer depois a fazer o meu curso também, né? Também de pós-graduação em psicologia perinatal e da parentalidade, porque nesse curso eu trabalho com coisas específicas para psicólogo, coisas que são privativas do psicólogo, tá? Então, com certeza, você vai ficar morrendo de desejo de conhecer essas informações que são específicas para psicólogo, com técnicas específicas que são privativas do psicólogo. Mas, da mesma forma, eu não desconsidero você fazer esse curso de saúde mental perinatal e desenvolvimento da primeira infância, porque eu recomendo também para os meus alunos do curso de formação que façam esse, porque tem informações nesse curso que não tem no outro curso. Então, um complementa o outro aí para quando você é psicóloga, tá bom? Ô, Rafa, aproveitando que você está falando dos cursos aí, Rafa, tem mais uma perguntinha aqui para a gente encerrar. Eu pretendo trabalhar com pré-natal psicológico. Essa é a minha necessidade que percebo. Posso fazer teu curso e desenvolver também a área que é pretendida?
Olha, depende. Se você é psicóloga, aí você pode fazer o pré-natal psicológico. Se você não é psicóloga, não pode fazer pré-natal psicológico. Pré-natal psicológico é uma atividade privativa do psicólogo. Aí você pode fazer, pré-natal enfermaria, pré-natal fisioterapia, pré-natal, né, outra coisa, tá? O psicológico é o psicólogo mesmo quem pode oferecer. Agora, vamos supor que você é uma psicóloga. No curso Saúde Mental Perinatal e Desenvolvimento da Primeira Infância, é um curso que passa informação para todos os profissionais, incluindo um módulo inteiro sobre como trabalhar com grupos de gestantes. Como vai desenvolver aí os grupos de gestantes. Mas eu não estou ensinando para enfermeiros, obstetras e outros profissionais da saúde como fazer pré-natal psicológico, porque, como eu acabei de dizer, pré-natal psicológico é uma atividade privativa do psicólogo, tá? Então, vai aprender como fazer grupos de gestantes e o que trabalhar com os grupos no Saúde Mental Perinatal e Desenvolvimento da Primeira Infância? Sim, vai. Vai aprender a fazer pré-natal psicológico, fazendo o curso Saúde Mental Perinatal e Desenvolvimento? Não. Onde você vai aprender pré-natal psicológico? No curso de pós-graduação de aperfeiçoamento psicologia perinatal e da parentalidade. Lá dentro você aprende a fazer pré-natal psicológico. Certo. Então a gente vai encerrando por aqui. Eu queria agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente. Muito obrigada. Tá? E queria convidar vocês também para participar do nosso canal do Spotify, que lá tem conteúdos diários que a Rafa posta que são muito importantes para o nosso desenvolvimento profissional. E na semana que vem, no nosso próximo episódio, nós vamos falar sobre como ser um psicólogo que recebe bem. Então, bem descobrir quais são os caminhos aí que a gente pode estar seguindo para expandir aí a nossa rentabilidade, tá bem? Ser aí um profissional reconhecido na área. Gente, agradeço mais uma vez, então, também quem participou aqui ao vivo com a gente, quem vai assistir a reprise depois, e nós nos vemos, então, na semana que vem. Um abraço grande para todos. Tchau.